Você acha que foi legal, assim, já que você está dentro dessas economias aí, se, por exemplo, taxar Uber, essas novas plataformas, Big Techs? as Big Techs? A questão aqui, eu imaginei que você trouxe esse ponto. Na verdade, é mais do que taxar, é regulamentar. Sim. Porque o que acontece? Inclusive, o iFood soltou uma nota ontem ou hoje falando que está de acordo. A Uber ainda não se manifestou, mas pode pesquisar aí que o iFood já está de Uber acordo. concordou já, Também concordou? né? Teve então, porque que acontece o seguinte... a gente tem que saber conciliar novamente. A gente não pode colocar o Estado em tudo, um monte de regulação, que a empresa vai falir, vai ficar sufocada, mas também não pode deixar a deriva. Porque que acontece? Hoje o entregador de iFood, ele recebe de acordo com os ganhos, e ele recebe só o dinheiro. Quebrou o braço, não consegue dirigir a moto. Se vira, filhão. Você devia ter guardado dinheiro. Ah, mas eu não pensei. Problema seu. Fui demitido. Fui demitido. Tô lá, de alguma forma recebi uma punição do iFood. Não recebe nada, não recebe restituição, se vira. Ah, mas eu tenho que pagar a conta mês que vem. Daí, não é comigo. Infelizmente, essa é a postura do iFood. Por exemplo, o cara ficou... Não é o caso ainda, porque a gente não tem tanto isso. Mas, por exemplo, o cara ficou 30, 40 anos trabalhando de entregador de iFood. Aí ele, legal, e agora eu vou me aposentar. Ih, não guardei dinheiro. Se ferrou, meu amigo. Vai ficar sem aposentadoria. Então, são esses os direitos que eles querem colocar, né? Seguro acidente, seguro aposentadoria e tal. Que, assim... Dependendo da forma que for colocado, vai ser legal ali. Porque a gente não pode também querer regular tudo ali, mas tem que ter uma regulação, senão os caras ficam muito à deriva da sociedade. Então, assim, o cara quebrou o braço, não trabalha, não ganha. Entendeu? Mesmo impactando no consumo, você concorda com isso? Cara, o que acontece é o seguinte. Primeiro que a gente tem... Isso lembra também a questão da Shein e da Shopee, que também dá pra gente comentar. Uhum. A verdade é que quem consome iFood é classe média. Classe média pra cima, inclusive. Tem muita gente que é de classe média baixa e não tem acesso ao iFood, porque as taxas são caras. O cara pede a marmitinha na esquina ali, paga 15 conto e não vai pedir iFood. Mas não é elite, né? A elite também. Você acha que a classe média é elite? Não. Eu tô falando quem mais consome o iFood é a classe média. E pra mim, classe média hoje no Brasil é pobre, velho. Sim. Concordo. Não é o pobre que tá passando fome ali, mas é pobre também, vamos cara. Lá. Normalmente... E às vezes tá até mais endividado, viu? Porque tem isso também. Você vê pobre hoje, que o cara é pobre, não tem as coisas, mas ele não deve nada, né? E tem classe média aí que o cara deve muito mais do que ele ganha, cara. A gente separa as classes em A, B, C, D e E, né? E aí a E é a classe baixa, D e C classe média baixa, classe média alta, classe alta e acho que super alta. Enfim, mas a classificação é mais ou menos por aí. Então eu tô falando de uma classe ali, de uma renda familiar de 5, 6 mil ali para um casal e um filho, por exemplo. Juntando os dois é uns 5, 6 mil. Mais ou menos esse é o público maior, ou pelo menos pessoas que seja renda individual de uns 2 a 3 mil. Certo. Porque assim, como eu falei, pessoas mais pobres e até a classe média baixa, quando vai pedir iFood, pede uma vez no mês. Essa é a realidade do país. E olhe lá, né? Essa galera vai aumentar o preço? Vai ser um puta aumento? Depende das reformas que forem feitas. Se for feita uma reforma ali que seja conciliando os dois interesses, vai ter um aumento considerável. Agora, beleza, o seu iFood tá chegando mais caro, mas agora que o motoboy quebra o braço, ele vai ter um dinheiro ali e não vai passar fome, entendeu? É um jogo de ganhos. Só que, de ganhos e perdas, né? Uma classe ganha, outra perde. Mesma coisa com a Shein e Shopee, né? Beleza, seu produtinho tá chegando mais caro, só que assim, a indústria, o tiozinho da esquina que produz ali as roupas dele e tal, o pequeno produtor, ele vai agradecer, tá agradecendo até agora, porque agora os preços vão vir mais caros e ele consegue competir com esse mercado. Então, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, o Brasil, ele precisa de sofisticação produtiva. Essa é a riqueza das nações, é o que eu vim falando até agora. Que a gente simplifica falando que é indústria, mas é muito mais do que indústria. O que o Brasil precisa fazer? Ele precisa pegar o que a gente tem, transformar, né, fazer uma transformação e vender mais caro. Todos os países fazem isso. Então, você pega, por exemplo, a Alemanha, que eu não falei tanto, mas que eu estudo bastante também. O que a Alemanha vende? Ela vende computador, ela vende carro, ela não vai vender o minério de ferro bruto, porque isso dá pouco dinheiro, dá pouca margem de lucro. Ela pega esses minérios, e muitas vezes ela pega até dos países africanos, transforma ele e vende muito mais caro. Suíça vende ela é dona da empresa Nestlé, e a Nestlé vende cápsulas da Nescafé, que é 4, 5, 6 vezes mais caro do que o café. O Brasil vende o café puro, a Suíça pega esse café, vende 4 vezes mais caro e ganha muito mais lucro, por isso que os suíços são ricos. Então, o que o Brasil tem que fazer é essa transição, é sair de um país que vende produtos de baixo valor agregado para alto valor agregado, que é o que eu costumo falar, não é que
as coisas do Brasil são caras. Elas são, mas é que a gente ganha pouco, entendeu? O brasileiro médio, ele trabalha como um entregador, como atendente de caixa, que são funções super importantes. Só que você pega o alemão médio, é engenheiro, administrador, que ganha muito mais. Então o que a gente precisa é ter mais empresas assim, tanto internacionais quanto nacionais, as duas são importantes, mas você precisa de um investimento e um direcionamento do Estado, porque senão essas empresas vão ser esmagadas, né? A gente precisa desse direcionamento para o brasileiro ganhar mais, para aí sim, né, a gente conseguir ter acesso a esses produtos, inclusive entregas e tal, numa escala muito maior. Porque a gente aqui tem a condição de comprar uma pizza, mas o cara que trabalha como atendente de caixa, como até motoboy, não tem. Por quê? Porque a mão de obra dele é pouco especializada. Então esse que é o problema central do Brasil, sofisticação produtiva e mão de obra pouco especializada.